Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 3 horas. As notícias com Ricardo Lopes. Muito boa noite. O Chega acusa o Primeiro-Ministro de perder o controle da situação relativamente aos casos que envolvem o Ministro da Administração Interna e insiste que Luís Neves não tem condições para continuar no cargo. Uma posição assumida numa nota enviada às redações ao final desta noite, em reação aos novos desenvolvimentos desta passada quinta-feira, tanto à abertura de uma auditoria à Polícia Judiciária pelo Ministério da Justiça e também aos novos factos sobre as obras na casa do diretor financeiro da PJ, feitas também pela empresa do empreiteiro amigo de Luís Neves. Lá iremos, mais à frente neste jornal, ouvido ao início desta madrugada na Rádio Observador, Fernando Silva, o Ministro da Administração Interna do Governo Sombra do Chega, diz ser muito estranho que um Ministro com tantas polémicas permaneça no cargo e acusa Luís Montenegro de considerar tudo isto normal. É muito estranho que o Ministro da Administração Interna, que a propósito das suas funções como diretor da Polícia Judiciária, tem um processo no Tribunal de Contas, tem um inquérito a decorrer na Procuradoria Europeia, tem agora esta auditoria lançada pelo Ministério da Justiça, nenhum outro titular de um cargo de semelhante natureza que tenha todos estes inquéritos a decorrer. E, portanto, e o Primeiro-Ministro, para ele está tudo normal. Ministro da Administração Interna do Governo Sombra do Chega, que ia dar voz ao comunicado do partido emitido esta noite, a insistir novamente na demissão de Luís Neves. Durante esta quinta-feira soube-se que, afinal, o empreiteiro amigo de Luís Neves também fez obras na casa de Álvaro Pires, diretor financeiro da Polícia Judiciária. Foi uma notícia avançada pela CNN. O empreiteiro João Carvalho, da empresa Constru Barcelos, fez obras na casa de Álvaro Pires no final do ano passado. Os vizinhos confirmaram que viram carrinhas da empresa de construção perto da casa. Confrontado com esta acusação, o diretor financeiro da PJ disse que não sabia do que falavam os jornalistas. Álvaro Pires foi quem sugeriu que o atrelado apreendido numa operação contra o tráfico de droga ficasse na empresa do amigo do Ministro da Administração Interna. Também no dia de ontem, a Ministra da Justiça ordenou que fosse realizada uma auditoria à Polícia Judiciária. Será feita pela Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça. Vai acontecer paralelamente a uma avaliação interna da Polícia Judiciária com o objetivo de averiguar as notícias sobre o funcionamento interno. Poderão ser depois instaurados eventuais processos disciplinares. O Ministério da Justiça explica que de fora deste processo fica então a questão relacionada com o transporte do atrelado, uma vez que essa matéria já está a ser objeto de um processo de inquérito dirigido desta feita pelo Ministério Público. O Ministro da Administração Interna reagiu à notícia logo durante a tarde de ontem. Luís Neves diz que a colega do Governo fez bem em avançar com esta iniciativa. O Sr. Ministro da Justiça ordenou e ordenou bem. Eu já disse que estou absolutamente tranquilo e ainda bem que todas essas auditorias, investigações, averiguações, audições se façam para que, no final, a verdade de tudo venha ao de cima. Portanto, quero dizer que estou absolutamente tranquilo e também que estou desejoso, se necessário for, de colaborar e contribuir com o meu conhecimento para essas questões. Também o Presidente da República, por vezes criticado por alguns partidos da oposição pelo silêncio relativamente a este caso, reagiu à abertura desta auditoria. António José Seguro pede resultados rápidos nos esclarecimentos dos casos que envolvem Luís Neves. Eu reafirmo aquilo que disse na semana passada em Marvão e designadamente a necessidade de todos nós termos responsabilidades, quer individuais, quer como titulares do órgão de soberania, de preservarmos e defendermos as instituições da democracia e do Estado de Direito Democrático. E, aliás, nesse sentido que eu interpreto a recente decisão da Ministra da Justiça à Polícia Judiciária. E o que é importante é que tanto esta auditoria como as investigações criminais que estão a decorrer produzam resultados o mais rapidamente possível para que nós possamos ter conhecimento dessas mesmas conclusões. É muito importante que cada um, no âmbito das suas competências constitucionais, atue de acordo, de forma a preservar o Estado de Direito Democrático e as instituições da nossa democracia.
Palavras do Presidente da República em reação à abertura de uma auditoria à Polícia Judiciária por parte do Ministério da Justiça. Ainda sobre Luís Neves, o Ministro reitera que foi o próprio a pedir a intervenção do Tribunal de Contas sobre a gestão financeira da Polícia Judiciária. O Observador já tinha revelado ontem que a gestão de Luís Neves tinha sido perdoada, apesar de serem apontadas infrações financeiras à liderança do agora Ministro. Entretanto, o Ministério Público pediu o julgamento de Luís Neves junto do Tribunal de Contas, que podia ser evitado com o pagamento de uma multa. Como Luís Neves entende que não cometeu qualquer infração, pediu ao Tribunal para ir a julgamento. Em causa está um contrato para a compra de combustível e um outro com uma agência de viagens em que não terão sido respeitadas as regras de contratação pública. Esta tarde, quinta-feira, em Leiria, o Ministro disse aos jornalistas que a ida a Tribunal vai provar que este foi um ato de gestão que permitiu ao Estado poupar muito dinheiro. Contrariamente àquilo que tem vindo a ser dito, fui eu que requeri a intervenção do Tribunal de Contas. A Polícia Judiciária foi inspecionada, quer dizer que nos últimos anos a Polícia Judiciária teve inúmeras inspeções, em que saímos bem globalmente delas. Numa inspeção do Tribunal de Contas, há 2 factos que nos foram apontados com relevância. E o Tribunal de Contas entendeu que o contraditório que a Polícia Judiciária apresentou que era suficiente e deu o assunto como encerrado. Declarações de Luís Neves à comunicação social durante esta quinta-feira, à margem de uma ação de formação sobre o Ciresp, Sistema de Comunicações de Emergência. Olhamos ainda para a atualidade internacional. Donald Trump admite que a guerra com o Irão pode estar bem perto do fim e que o Estreito de Hormuz está mais ou menos aberto neste momento, mais ou menos palavras utilizadas pelo presidente norte-americano quando questionado pelos jornalistas sobre um acordo para a reabertura do Estreito. Reforça a ideia de que, graças ao bloqueio naval liderado pelos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz está em funcionamento. Donald Trump alega que o mesmo só não é totalmente utilizado por ainda haver minas no percurso. Vamos ouvir então as declarações de Donald Trump. Neste momento está mais ou menos aberto. Temos uma coisa chamada bloqueio, liderada pela Marinha dos Estados Unidos da América, e somos nós que a controlamos. E agora somos nós que a controlamos, mas eles podem sempre disparar alguma coisa. Têm sempre alguma coisa ou lançam uma mina. E se houver uma mina por aí, isso acaba por complicar as coisas, porque as pessoas não querem levar os seus barcos de milionários e serem acidentalmente atingidas por uma mina. Mas acho que estamos a sair-nos muito bem. Eu estou envolvido nas negociações, acho que estamos a sair-nos bem, pode ser que aconteça em breve, sim. Declarações de Donald Trump sobre a abertura do Estreito de Hormuz numa conferência de imprensa dada esta noite. Fechamos este jornal com desporto. O Benfica deu mais um passo importante para marcar presença na Liga Europa. Venceu os escoceses do Hearts por 6-2 na primeira mão da terceira eliminatória de acesso à competição europeia. No final do jogo, o treinador das Águias, Marco Silva, destaca sobretudo a melhoria da equipa face aos últimos jogos. Lembra que o Benfica está a disputar jogos oficiais, mas ao mesmo tempo está ainda na pré-época. Um jogo bem conseguido, uma primeira parte muito boa em muitos momentos, e é o que é mais uma vitória importante, como eu vos disse ontem também, no momento em que estamos a jogar jogos oficiais, mas estamos a terminar aquilo que é uma pré-temporada. Hoje fizemos a sexta semana de pré-temporada e nós sabemos o que aí vem no domingo já, e depois para a semana falaremos da segunda mão. Marco Silva, em reação à vitória do Benfica esta noite para a Liga Europa, uma noite europeia ótima para as equipas portuguesas. O Sporting Clube de Braga também jogou esta noite, desta feita para a Liga Conferência, venceu em casa o Dinamo Minsk por 1-0, golo apontado por Ricardo Horta. Ponto final neste jornal das 3 da manhã. A informação regressa à Rádio Observador em formato de síntese quando forem 3h30. Este programa tem o apoio de BetClick.